Galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um recesso muito bom, tranquilo. Mas vamos voltar agora, né? Eu vou revisar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Enquanto vai essa volta, nossa não volta, né? Eu vou começar a falar sobre, né, a Guerra Civil Espanhola, né? Como foi o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. A gente começa a falar sobre o período entre guerras, né, que compreende os anos, né, gente, que foi chamado do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Então, dentro deste período, né, entre, né, 1918 até 1939, né, o início da Segunda Guerra, ocorreu uma série de acontecimentos dentro da Europa muito importantes, né, tanto na esfera econômica como na esfera política. Na esfera econômica, eu destaco para vocês a crise de 29, eu já falei com vocês, né, que os Estados Unidos eles eram responsáveis por 50% da produção mundial, né, dentro da esfera política, uma série de eventos se destacaram, né, gente? Surgimento de regimes autoritários, né, e também eu quero citar para vocês, eu falei com vocês, né, sobre o regimento de Francisco Franco na Espanha, né, e a consequente Guerra Civil Espanhola, né, gente? A Guerra Civil Espanhola, gente, ela foi até os meados de 1930, ela foi mais ou menos um ensaio, né, da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra extremamente sangrenta, né, onde a sociedade espanhola, gente, ela convivia com certo atraso em relação às suas instituições políticas e econômicas, né, em comparação dos outros países europeus, a França, a Inglaterra, né, a Espanha ela ainda tinha uma nação profundamente tradicionalista em relação a toda a Europa, né? Ou seja, ela era muito influenciada também pelas instituições mais conservadoras, né? Como o exército, a igreja católica, os apoiadores da monarquia, né? Do Afonso XIII, né? E a Espanha, gente, ela tinha um passado imperial muito grandioso a ponto de manter excessivo o número de generais e oficiais. O general para cada 100 soldados, eu comentei isso com vocês no nosso outro vídeo, né? A Cúria Romana, gente, por sua vez, ela era herdada da intolerância dos tribunais inquisitoriais, do Santo Ofício, da instituição em que coordenava a modernidade e apoiava o latifúndio. A Espanha, naquela época, ela era que nem a União Soviética em 1917, né? Ela era latifúndio, ela vivia totalmente do campo, né? Onde que eles tinham uma área rural que existiam 3 milhões de camponeses, que eram pobres, sob o controle de aproximadamente 50 mil proprietários de terras, né, que dominavam metade das terras espanholas. Com a queda da Bolsa de 29, afetou a economia espanhola e ocasionou a greve, né, a crise política que levou ao fim da ditadura de General Primo de Rivera. Tá? E logo em seguida também teve a monarquia, o rei Afonso XIII, né, foi obrigado a sair correndo, foi exilado da Espanha, né, em seguida ele foi proclamado, teve a proclamação da República em 1931, né, chamada de República dos Trabalhadores. Né, essa esperança espanhola, gente, ela pôde, né, aprender com os demais países ocidentais e avançar para uma reforma política e moderna, né, que separasse o Estado da Igreja, né, introduzisse grandes conquistas sociais dentro das reformas eleitorais recentes. Ou seja, a Igreja ela não intervia tanto dentro do Estado. O Estado estava começando a ficar mais forte graças a essa república, né? Só que a Espanha, gente, ela terminou por conhecer uma luta de classes, né, visto dentro de uma grave crise, né, seguida por uma profunda depressão econômica, onde provocou uma frustração generalizada da sociedade espanhola, né? Dentro desse conflito, gente, estiveram presentes todos os elementos militares, ideológicos e políticos que marcaram o século XX. Né? O lado posicionava as forças fascistas, lideradas pelo general Francisco Franco, e do outro lado, os aliados das instituições tradicionalistas da Espanha, né? da Frente Popular. Ou seja, a direita e a esquerda, né, que formavam o governo republicano, né, representado os sindicatos dos partidos de esquerda, né. Eu também quero destacar para vocês que durante a Copa das Nações Europeias de 1960, né, ocorreu um fato mínimo curioso, né, que a seleção da Espanha já era a grande potência mundial no futebol, né, que iria enfrentar a seleção da União Soviética nas quartas de final. O vencedor do duelo viajaria para a França, né, na semifinal, né. No entanto, o ditador Francisco Franco proibiu a equipe espanhola de competir contra a União Soviética, pois ele próprio detestava
qualquer frente ao regime soviético, né? Por conta disso, gente, os soviéticos eles acabaram sendo campeões das Copas das Nações Europeias daquele ano, né? Os conservadores, gente, eles tratavam-se do assunto político, né, para livrar-se do país da influência comunista e da maçonaria, né, e restabelecer os valores do tradicionalismo político-social do país. Portanto, gente, era preciso derrotar a República. A República não fazia bem, a República era uma República comunista, aquilo não fazia bem para o país, né? Para a Frente Popular, gente, era preciso dar o fim ao avanço do fascismo dentro da Espanha, né? Ele havia conquistado países como a Europa, como a Itália, a Alemanha e a Áustria, dentro desses países dentro da Europa. As decisões foram tomadas pela intentona comunista, podemos dizer assim, a Internacional Comunista, em 1935. E assim, gente, eles deveriam aproximar-se dos partidos de esquerda espanhóis, da classe média, e criar uma coalizão para enfrentar a maré fascista, né? Foi justamente devido a esse conteúdo cercado de ideologias que fez com que a Guerra Civil deixasse de ser um acontecimento puramente nacional e tornou-se, né, uma prova de hegemonia política militar entre forças que disputavam o cenário europeu, né? Nela, gente, envolveram-se a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, que apoiava o golpe do general Franco, e a União Soviética, que se solidarizaram, né, com o governo republicano. Essa divisão política, gente, entre os países de esquerda, obedecendo a uma ordem internacional comunista controlada pela União Soviética, né, resolveram unir-se aos democratas liberais e radicais numa frente popular para ascender ao poder por meio das eleições democráticas, né? Os partidos, gente, de direita estavam divididos em grupos, né? Eu coloquei os grupos na nossa outra aula, que foi o SEDA, né, a Confederação de Direitas Autônomas, né, que eu expliquei para vocês o que era, né? E Partido dos Proprietários de Terra, né? Os monarquistas tradicionalistas, e Frente pelos fascistas, a Falange Espanhola, liderados por José Antônio I de Rivera. A Guerra Civil, gente, as brigadas e as brigadas internacionais, o clima estava extremamente tenso, motivado pela intensificação dos confrontos internacionalmente entre anarquistas e falangistas, provocou inúmeros assassinatos políticos, né, porque a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra extremamente perseguição política de ideologias, né? Contribuiu também para criar uma situação de estabilidade política que afetou o prestígio da Frente Popular, né? O território, gente, foi controlado pelos republicanos, que ocorreu uma radical revolução social. As terras elas foram coletivizadas, né? As fábricas dominadas pelos sindicatos, e assim os meios de comunicação. Para algumas localidades, os anarquistas chegaram até abolir o dinheiro. O dinheiro ele estava sendo extinto dentro da Espanha naquela época. O golpe, gente, ele não teve muito sucesso esperado devido à resistência da população. O conflito tornou-se uma guerra civil. Os fascistas espanhóis conseguiram o apoio dos nazistas, né, com divisão do Cóndor, né, responsável pelo bombardeamento de Madrid, né, e de Guernica. Por isso que tem a Guerra de Guernica, aquele quadro, né? E dos fascistas italianos também. A direita espanhola, gente, estava entusiasmada com o sucesso de Hitler, né? As perseguições dos integrantes de esquerda e aos judeus, dentre outros grupos que somaram ao golpe direitista, né? Dollfuss, na Áustria, em 1934, também participou desse golpe juntamente com Hitler, né? Derrotados nas eleições dos democratas, os partidos de direita passaram a colaborar com os militares e tramaram o golpe civil-militar. Em julho de 1936, o general Francisco Franco, gente, ele insurge um exército contra o governo republicano. Porém, nas principais cidades, como capital de Madrid, Barcelona e a cidade da Catalunha, né, o povo saiu às ruas e impediu o sucesso de Francisco Franco, né? As milícias anarquistas e socialistas armadas foram então formadas para resistir ao golpe militar. O país, gente, em pouco tempo ficou dividido numa área nacionalista, dominado pela direita fascista, numa área controlada pelos republicanos, né?
Ou seja, enquanto isso, gente, a União Soviética aliviou material bélico para os militares, aquele negócio todo, né, do lado republicano, a França e a Inglaterra optaram pela neutralidade desta época, né? Mas só que não foi possível evitar o engajamento dos militares voluntários socialistas, né? Os comunistas que vieram de todas as partes do mundo para formar as brigadas internacionais para lutar em defesa da República, né? Ou seja, a divisão urbana, né, gente, intocada na Guerra Civil Militar, no dia do ataque, né, somente as mulheres e crianças estavam no local. O número de mortes foi enorme, tá? E foi a guerra mais sangrenta que teve, porque Hitler e Mussolini testaram seus armamentos e as suas táticas de guerra na Guerra Civil Espanhola. Ok? Fiquem com Deus, brevemente estaremos juntos, ok? Se cuidem, tá?